Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre a suspensão de uma pesquisa de uma vacina contra a Covid-19 que foi suspensa por ter gerado vários resultados falso positivos para HIV. A gente vai discutir um pouco sobre isso e eu vou explicar para vocês por que isso acontece, mas daqui a pouco, depois da vinheta. E eu gostaria de começar te convidando para clicar no sininho para poder ser alertado toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha e deixa um comentário aqui pra gente. Isso gera engajamento e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Se você quiser ajudar mais ativamente na produção de conteúdo, você pode ajudar financeiramente no clique Seja Membro aqui embaixo, onde você vai poder fazer uma doação ou colaborar financeiramente a produção de conteúdo desse canal. E começando então a falar então do nosso tema desse vídeo, uma coisa muito importante aconteceu essa semana na Austrália, que foi a suspensão de uma pesquisa de uma vacina contra a Covid-19 que estava gerando falsos positivos nos exames dos voluntários. Para começo de conversa, isso não é uma confirmação daquela fala cheia de preconceito daquele pastor lá no Nordeste, não, tá? Não tem nada a ver e eu vou explicar para vocês que essa informação não é a confirmação do que ele falou. É uma vacina que estava sendo desenvolvida pela Universidade de Queensland e a farmacêutica CSL, lá da Austrália mesmo. Estava na fase 1 ainda, tinha até uma promessa de compra do governo australiano de 750 milhões de dólares, era uma fortuna. Era um estudo na primeira fase de testagens em humanos, é aquela fase onde a gente testa em algumas pessoas. No caso ali eram 216 pessoas que se voluntariaram. Mas eu não estou aqui para falar do acordo comercial, nada disso. Eu estou aqui para falar do fato, o que foi que aconteceu. Essa pesquisa ela até apresentava uma forte segurança com relação aos resultados preliminares que ela estava tendo. Ela estava gerando anticorpos suficientes para proteger esses voluntários da Covid-19. Porém, os voluntários que estavam tomando essa vacina, eles começaram a ter resultados positivos para o HIV, mesmo não estando infectados. E foi isso que acendeu o alerta nos pesquisadores. Mas como que isso acontece? Deixa eu explicar para vocês como que tecnicamente isso é possível. A vacina, todas as vacinas, o objetivo delas é criar uma resposta imunológica no corpo, ou seja, fazer com que o nosso corpo produza anticorpos, produza defesa contra alguns micro-organismos. No caso específico, estava sendo investigado a pesquisa contra a Covid-19. Na vacina é inserido um pedacinho do vírus, ou vírus enfraquecido, ou vírus morto, dentro do corpo da pessoa. O que acontece é que o corpo reage a esse invasor, ele identifica o invasor e ele reage a esse invasor. E ele começa a criar anticorpos específicos contra essa infecção. Nem sempre o corpo entende que vírus é aquele. Então ele pode gerar um tipo de anticorpo que pode ser para diversas doenças. São anticorpos inespecíficos. E os exames de HIV, eles identificam os de terceira geração, aqueles exames que a gente faz para triagem do HIV, o primeiro exame que a gente faz, eles são exames que verificam a presença dos anticorpos. Como esses anticorpos também podem não ser específicos do HIV, eles podem ser confundidos ali nos exames. E nesse caso específico, foi pinçado ali, tirado um pedacinho da pontinha do coronavírus, porque o coronavírus, imagina uma célula redonda onde ele tem vários bracinhos. Um desses bracinhos foi tirado, um pedacinho dele, foi colocado dentro dessa vacina e quando ela era inserida dentro do corpo da pessoa, o corpo reagia produzindo diversos anticorpos contra aquele micro-organismo, inclusive o do HIV, mesmo não tendo nenhum fragmento do HIV lá dentro. Algumas proteínas, elas são proteínas comuns a diversos tipos de vírus e por isso é que o corpo reage de maneira confusa e ele pode confundir os nossos exames. Mas é bom a gente lembrar que esse resultado falso positivo, ele é falso, tá? Ele não é reagente. A pessoa que era diagnosticada ali, ela não era diagnosticada com HIV. Ela iria então para um teste mais preciso e nesse teste mais preciso ela verificaria que não era infecção pelo HIV, tá? Que teria sido um falso positivo.
Mas então, João, se ninguém estava infectado com HIV, por que é tão grave assim? É porque é o seguinte, pessoal, se isso fosse aplicado em larga escala na Austrália, isso podia começar a gerar um grande número de falsos positivos na sociedade. Isso poderia, em primeiro lugar, era descredibilizar essa vacina. Muita gente poderia começar a ficar com medo de se infectar com HIV. Afinal de contas, como eu costumo falar, a informação, infelizmente, é um privilégio. Nem todas as pessoas teriam essa informação. Isso poderia acabar virando um problema de saúde pública. Outro grande problema seria o custo para poder confirmar todos esses falsos positivos. Porque os resultados, os exames de triagem, esses exames mais simples e mais sensíveis que a gente faz, eles são mais baratos, mas os exames confirmatórios podem ser mais caros, então por isso também geraria um alto custo para o sistema de saúde da Austrália. E por último, mas não menos importante, poderia gerar uma ansiedade muito grande nas pessoas que fossem falso diagnosticadas, né, ou tivesse um falso resultado de HIV. Isso é muito negativo, ainda mais sabendo que o HIV é uma infecção muito estigmatizada. Então poderia gerar um transtorno muito grande. O The New York Times, aquele jornal, ele até comentou que porque isso são os problemas de uma pesquisa muito acelerada. Na verdade, eu não concordo muito com isso, porque nós temos até hoje vacinas comuns no nosso dia a dia que também causam falsos positivos. Por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da gripe que a gente toma anualmente, ela pode desencadear uma reação imunológica que pode ser confundida nos exames. Tanto que quando a pessoa tem o resultado positivo e um outro resultado negativo, né, que é o que a gente chama de inconclusivo, é questionado se essa pessoa teve contato com vacinas anteriormente, porque as vacinas, no geral, elas podem sim desencadear esse tipo de reação imunológica que pode confundir alguns exames. Também a gente tem que entender que a gente não está numa situação normal. Nós estamos no meio de uma pandemia que já matou 1,5 milhão de pessoas e que nós temos sim urgência. A gente não pode deixar que a burocracia científica impeça que as pessoas deixem de morrer. O que a gente tem que fazer é cobrar o cumprimento dos protocolos de segurança, mas infelizmente num prazo muito mais curto do que a gente estava acostumado. E só para finalizar e não deixar nenhuma dúvida, essa pesquisa, a suspensão dessa pesquisa não tem nenhuma relação com aquela mentira que aquele pastor falou lá no Nordeste, tá? Então é só para dizer que não existe isso. Vacinas não têm a capacidade de alterar o DNA das pessoas, isso não existe, né? Ainda seria até bom às vezes, né, que pudesse modificar o DNA de algumas questões, por exemplo, predisposição para câncer e algumas predisposições, mas isso não é verdade. E essas vacinas não desenvolvem o HIV, tá? Isso é absolutamente mentiroso e isso é criminoso, inclusive. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham compreendido essa informação. Lembrando que todas as informações que eu passo aqui para vocês são baseadas em evidências científicas e as referências estão na descrição do vídeo. E a gente vai se falando. Fiquem bem, um beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.